nestes domingos do tempo pascal, as nossas comunidades são convidadas a fazer a experiência, a vivenciar a presença do Jesus que continua vivo, caminhando conosco, vivendo conosco, dando-nos a vida. Só que no Evangelho deste domingo não aparece o ressuscitado, não está o ressuscitado. O Jesus que nos é apresentado é o Jesus justamente do momento em que ele disse: eu vou dar a minha vida porque eu quero. Ninguém tira de mim. Eu vou dar a minha vida. Se o grão de trigo não morrer, não dá fruto. Era o tempo da festa da dedicação. Uma festa bem recente em Israel, que era a celebração da vitória dos Macabeus, que reconquistaram Jerusalém, retomaram o controle do templo, o purificaram e fizeram do templo o centro fundamental de toda a vida do povo de Israel. Aquele mesmo templo do qual Jesus teve que sair fugido porque queriam apedrejá-lo. Aquele mesmo templo onde logo antes ele teve aquele conflito com os fariseus, depois de curar o cego de nascença. Vocês são cegos, vocês vão morrer todos no seu pecado. E que é uma situação de conflito, quando Jesus começa e conta a parábola do bom pastor, está justamente no detalhe que aqueles que ouviam não entendiam o que é que ele queria dizer a eles. Essa parábola tem destinatários. Quem são estes aos quais Jesus está dizendo a parábola e que não estão entendendo? São aqueles que no templo se consideram os legítimos pastores. Jesus fala de aprisco, fala de curral das ovelhas. Quem não entra pela porta é ladrão e é bandido, assaltante. Bom, então, na parábola, Jesus deixa claro que o aprisco das ovelhas não é o templo. Por quê? Porque quem entra no templo, os sacerdotes e levitas e escribas, anciãos do povo, gente do sinédrio, tem todo o direito de entrar, entra pela porta central, tem a chave da porta. Aliás, são eles que abrem e fecham as portas. Então, ou não está falando deles, ou não está falando do templo. Mas é claro que Jesus não está falando do templo. O templo não pode ser considerado o abrigo do rebanho. Porque a ovelha que entra no templo, que entrava no templo, não saía mais. Entrava para ser degolada, entrava para ser imolada, entrava para ser queimada. Nos sacrifícios, nos inúmeros sacrifícios do templo de Jerusalém. Então, o aprisco que está sendo assaltado é o próprio povo de Deus. Que os que se consideram pastores, donos, governantes, assaltam, roubam, exploram, se tornam mercenários. E o olhar de Jesus é muito atento, ele não tem receio de dar os nomes. Chama de
bandidos, ladrões, estranhos, mercenários. Não são pastores. Quem entra pela porta do povo é Jesus, que se fez gente no meio de nós, que nos conhece e nos chama pelo nome e que nos quer fora. Sair, buscar as verdes pastagens, onde o rebanho pode viver bem, pode se fartar. Este é o caminho. Empurra todos para fora. Parece de ouvir Francisco repetindo: igreja em saída. Porque pastor não é aquele que tem a autoridade. Se bem que na história da igreja tivemos momentos, e não muito antigos, em que se dizia formalmente que a igreja é estruturalmente feita por dois grupos, os pastores e o rebanho. Os pastores mandam e o rebanho tem a obrigação de obedecer. Isso foi dito oficialmente pelo Papa Pio X, por Leão XIII, não faz pouco mais de um século atrás. Confundimos o pastor com aquele que diz obedece-me, aquele que tem autoridade, aquele que tem poder. E Jesus diz, não, o pastor é aquele que está na frente, que diz uma coisa só, segue-me. E nem te obriga, se tu quiser me seguir, eu te chamo pelo nome, tu és meu, segue-me. Neste processo, não cansamos de repetir, neste processo importantíssimo de igreja sinodal, estamos ainda discutindo. Tem muita gente que não gosta, porque parece que estamos rediscutindo a estrutura da igreja. Até agora que o Papa disse que no próximo sínodo, umas meia dúzia, 2 dúzias de mulheres vão poder falar. Tem gente, como está mudando tudo agora? Até as ovelhas estão falando. Na realidade, não era isso nunca que Jesus quis dizer quando falou do pastor. Ele não quer reproduzir o esquema dos sacerdotes do Templo de Jerusalém. Não quer reduzir o trabalho do pastoral a governar, a ensinar, a celebrar. Não. Não. Essa é a redução que faziam os pastores do Templo de Jerusalém, que mataram Jesus. Jesus quer que todos tenham vida, e vida ao extremo. Então, pastor é todo aquele que busca a vida, que faz viver melhor, que dá de comer a quem tem fome, que dá de beber a quem tem sede, que veste quem não tem roupa, que abriga quem não tem casa, que fica perto de quem está enfermo, que não tem receio de visitar quem está na cadeia. Este é o pastor. Esta é a pastora, porque a maioria que fazem isso são as mulheres, que talvez não pertençam ao grupo institucional do pastoreio, mas que são as verdadeiras pastoras. Falamos de pastoral e deveríamos falar de ovelhal também, porque todos nós somos, ao mesmo tempo, ovelhas do rebanho de Jesus e somos pastores responsáveis para que todos tenham vida e a tenham em abundância. E a única maneira para que todos tenham vida é
É o versículo seguinte que não lemos na leitura, mas o versículo seguinte, depois de Jesus dizer: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância, ele acrescenta: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelo rebanho. Eu dou a minha vida pelo rebanho. Por quê? Porque tem lobos, sim. E esta é uma tarefa fundamental. Existe feminicídio, existe racismo, existe violência contra os povos indígenas, contra as populações ancestrais, contra os pequenos poceiros, existe violência contra a floresta, contra o cerrado, contra a natureza. Existe, tem lobos violentos, famintos, existe violência, feminicídios, violência homofóbica. E nas nossas igrejas pouco se fala disso. Talvez com a desculpa que o pastor é pastor de todos. Não, o pastor é pastor das ovelhas que têm que ser defendidas dos lobos. Porque se não tiver lobos, não precisamos de pastores. Por isso, para que todos tenham vida, eu vou ter que dar a minha vida. Porque eu decidi estar do lado da vida ameaçada. Para que todos possam se apacentar. Quando Jesus diz apacenta minhas ovelhas, não disse manda nelas, disse faz ela viver melhor. E toda vez que a vida é ameaçada, e alguém, sobretudo as mulheres, lutam para que essa vida possa sobreviver, então lá está o pastor bonito, aquele que vale a pena ver e seguir.